E se carregasse consigo uma ferida que nunca cicatriza? E se escondesse um segredo que o atormenta sem cessar? Esta é a comovente história de Kokoro, uma narrativa que ressoa em todos que já experimentaram a culpa, a solidão ou o abandono. Imagine um homem que tem apenas a sua consciência. Um homem atormentado por um passado do qual não consegue escapar. Um homem que é prisioneiro do seu próprio coração. Kokoro, um clássico da literatura japonesa, oferece-nos um vislumbre dos recantos obscuros da alma humana. Transporta-nos para um mundo de dor, segredos e da busca incessante por redenção. Visite os nossos parceiros através do link na descrição. A história começa com um jovem estudante e um homem conhecido apenas como mestre. O estudante está fascinado pela sabedoria do mestre, mas ao mesmo tempo perturbado pela profunda tristeza que vê nele. Vê nele um mentor, mas sente que por trás do seu silêncio esconde-se algo mais, um segredo doloroso. Quem é realmente o mestre? Por que será que o passado parece atormentá-lo tanto? O que se esconde no seu olhar distante e nos seus longos momentos de silêncio? O jovem estudante, cheio de curiosidade e em busca de orientação, aproxima-se cada vez mais do mestre. Mal sabe ele que este laço se transformará numa viagem extraordinária às profundezas da alma humana. Durante os seus encontros, o mestre começa lentamente a abrir-se. Ele partilha fragmentos do seu passado, revelando vislumbres de uma história de amor, perda e traição. O jovem estudante era fascinado pela sabedoria misteriosa do sensei. Cada encontro era uma lição em si, não tirada de um livro, mas através da observação silenciosa e do silêncio eloquente. Apesar de reservado, Sensei parecia encontrar paz na companhia do seu aluno inocente. Entre eles, um laço subtil começava a formar-se, uma mistura de respeito, curiosidade e uma compaixão crescente. O rapaz era cativado pelas histórias do Sensei, pelas suas reflexões sobre a vida, o amor e a morte. Cada palavra era como uma semente plantada no solo fértil da mente do jovem. E, no entanto, entre eles havia uma parede invisível, como se o peso do tempo, um segredo bem guardado e uma mágoa que lhe marcava a alma. Dia após dia, semana após semana, mês após mês se passam. E o laço entre mestre e aluno se fortalece a cada passo que dão juntos neste tranquilo jardim japonês. Envolto pela beleza serena da natureza, o mestre partilha fragmentos do seu passado. Momentos de alegria, amargura e resquícios de um amor perdido. O aluno escuta atentamente, seu coração se apertando a cada confissão. Ele sente a dor por trás das palavras do mestre, uma ferida profunda que ele nunca quis curar. Um dia, enquanto passeavam sob as cerejeiras em flor, o mestre para. Seus olhos vazios fixam o vazio e um silêncio constrangedor cai sobre eles como névoa. Pause de 5 segundos. Há coisas que carregamos conosco para sempre, disse o sensei, com a voz carregada de mágoa. Erros que não podem ser apagados, atos que nos perseguem. O aluno permaneceu em silêncio. Compreendia que o sensei estava a tentar confessar um segredo doloroso, um segredo que o corroía por dentro, um segredo que os mantinha a ambos presos ao passado. Um dia estive apaixonado, correspondido, continuou o sensei, com dificuldade em articular as palavras. Cometi um erro imperdoável e, desde esse dia, carrego o fardo dos meus atos. O aluno não respondeu. A confissão do sensei estilhaçou a imagem de mestre que o aluno carregava consigo. Via agora um homem frágil, consumido pela culpa e pelo arrependimento. Um silêncio pesado instalou-se, tão pesado quanto as palavras do sensei. O aluno tentava compreender como o seu mestre, um homem de tamanha sabedoria e serenidade, podia carregar consigo um segredo tão obscuro. Como podia um homem tão bom,
tão desejoso de partilhar o seu conhecimento, suportar tal fardo? Que pecado teria ele cometido para ser agora atormentado desta forma? Como se lhe lesse os pensamentos, o sensei continuou lentamente. O passado não desaparece. Segue-nos como uma sombra, constantemente a recordar-nos os nossos erros. O aluno permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Cada palavra caía sobre o seu coração, como uma pedra que o sensei era forçado a carregar, como se lutasse contra os seus próprios demônios. O coração do aluno batia acelerado, antecipando a confissão do seu mestre. Naquela época, eu era jovem. Sensei começou a narrar. Os seus olhos pareciam regressar àqueles tempos, como se estivesse a reviver memórias dolorosas. Cheio de energia, ambicioso e com a certeza de que a vida estava à minha espera. Falou sobre a amizade com o seu amigo, sobre um forte laço baseado na compreensão intelectual e no amor pela literatura. Depois falou sobre o amor. Um amor puro e imaculado por uma jovem, delicada e frágil como uma flor de cerejeira. Um amor que ambos os amigos partilhavam, que era a luz e a alegria nas suas vidas. Mas o amor, disse Sensei com a voz carregada de tristeza, pode ser fonte de dor, de inveja e traição. A história do Sensei, tão cativante quanto trágica, deixou uma marca profunda no seu jovem aprendiz. Embora decorresse num passado distante, o jovem reconhecia ecos da sua própria vida. Ele compreendeu que algumas feridas, mesmo aquelas de tempos imemoriais, podem permanecer abertas para sempre. O contraste entre a serenidade do jardim e a agitação interior do sensei era palpável. O aluno percebeu que não pode haver paz exterior sem uma paz interior correspondente, algo que o sensei ainda não tinha alcançado. À medida que os dias passavam, o estudante começou a ver o sensei com outros olhos. Ele via a dor nos olhos do sensei, a solidão que o aprisionava como uma muralha intransponível. Ele compreendeu que o sensei, apesar de toda a sua sabedoria e conhecimento, era um homem destroçado, prisioneiro do seu próprio passado. Sentia o desejo de ajudar o seu mestre, mas não sabia como. Como se pode confortar uma dor tão profunda? Como se pode ajudar o sensei a libertar-se do fardo do passado? Esta história desenrola-se num momento crucial da história do Japão, a Era Meiji. Era uma época de grandes mudanças, em que o antigo e o novo, a tradição e o progresso se confrontavam. Este jovem estudante, a representar a sua geração, era curioso, aberto a novas ideias e pronto para a mudança. Mas o sensei representava a geração mais velha, agarrada aos costumes e valores antigos. A diferença entre eles destacava a divisão geracional que atravessava o Japão na Era Meiji. Era um choque de valores, uma falta de compreensão mútua, mas ao mesmo tempo, uma fascinação. O jovem estudante era fascinado pela sabedoria do sensei e tentava entender o seu mundo através da lente do passado. Por outro lado, o sensei olhava com apreensão para as rápidas mudanças que tomavam conta do Japão. A Era Meiji foi um período de transformação sem precedentes para o Japão. As cidades cresciam a um ritmo vertiginoso, as fábricas surgiam como cogumelos depois da chuva e novas ideias do Ocidente inundavam a sociedade. Este ritmo acelerado de mudança causava apreensão em muitos dos mais velhos. Temiam pelos antigos costumes, pelos valores morais e normas sociais que agora eram desafiados, e muitos jovens estavam a virar-lhes completamente as costas. Sensei, que nutria um profundo respeito pela tradição japonesa, observava estas mudanças com tristeza. Temia que o Japão perdesse a sua alma, aquilo que o tornava único e especial, ao tentar acompanhar o mundo moderno.
Por outro lado, o jovem estudante estava entusiasmado com o novo mundo que se abria diante de si, embora também sentisse respeito pelas tradições que Sensei personificava. Ele fazia parte de uma geração suspensa entre dois mundos, procurando o seu lugar num Japão em constante mutação. O tempo escoava implacavelmente. As sombras do passado perseguiam o Sensei, e uma profunda tristeza o consumia a cada dia que passava. Seu aluno apenas podia observar, impotente, o seu mestre aprisionado numa jaula de mágoa, da qual não conseguia escapar. Mas numa certa manhã, algo inesperado aconteceu. Sensei, o sábio e misterioso mestre, desapareceu sem deixar rasto. A única coisa que deixou para trás foi um vazio e uma carta, endereçada ao seu jovem aprendiz. O coração do aluno disparou ao estender a mão para a carta. Com dedos trêmulos, quebrou o selo. Cada traço na bela caligrafia revelava emoções profundas. Era uma carta de despedida, uma confissão sincera. Nesta carta, Sensei desvendava os segredos do seu passado, a profunda culpa que o atormentava e a incapacidade de se perdoar, o fardo que carregara durante anos. Cada palavra que o Sensei vertera no papel trespassava o coração do discípulo como uma flecha. Diante dos seus olhos, desvendava-se uma história de amor traído, de traição e morte, muito mais profunda do que alguma vez poderia imaginar. Com o coração partido, o Sensei escrevia sobre as consequências dos seus atos, sobre o destino do seu amigo e sobre o peso insustentável da culpa que o oprimia. Escrevia sobre a sua incapacidade de encontrar paz, sobre a sua incapacidade de perdoar os erros do passado. O discípulo via agora uma outra face do seu mestre, uma face marcada pela dor e pela solidão. Compreendeu que, por detrás da máscara da sabedoria, escondia-se um homem destruído, aprisionado pelas correntes do passado. A carta terminava com uma despedida dilacerante. O Sensei escrevia que já não podia viver com o fardo do remorso. Implorava o perdão do seu jovem discípulo por o abandonar, por lhe faltar a força para lutar contra os seus demônios. Sensei tinha marcado profundamente a vida do estudante. A culpa, a raiva e a solidão entrelaçavam-se no seu coração, deixando um vazio profundo. Sensei, o professor, o mentor, a figura paterna que ele sempre conhecera, desaparecera, deixando um vazio impossível de preencher. O estudante sentia-se só, confrontado com a crueza da vida e a complexidade das relações humanas. Lia e relia a carta de Sensei, procurando um significado oculto, uma réstia de esperança. Mas as palavras, gravadas na sua mente, permaneciam inalteradas. Sensei tinha escolhido a fuga, incapaz de enfrentar os seus erros. O estudante questionava-se se poderia ter feito algo para evitar aquela tragédia. Teria conseguido romper a muralha que Sensei erguera à sua volta, oferecendo-lhe o apoio e o perdão de que tanto precisava? A pergunta permanecia sem resposta, deixando um sabor amargo na boca do estudante. Ele compreendeu que algumas feridas são demasiado profundas para sarar e que certos atos não podem ser perdoados, nem mesmo por aqueles que os cometeram. Kokoro é muito mais do que uma simples história. É uma viagem emocionante às profundezas da alma humana, uma reflexão sobre a culpa, a raiva e o peso do passado. A história do Sensei e do seu aluno transcende gerações, relembrando-nos a fragilidade dos laços humanos e a força das emoções reprimidas. O romance de Natsume Soseki é uma obra intemporal que comoveu leitores em todo o mundo. Convida-nos a refletir sobre as nossas escolhas, os nossos arrependimentos e a nossa capacidade de enfrentar as consequências das nossas ações. Se este vídeo o tocou, se despertou em si o desejo de descoberta e reflexão,
Não hesite em ler o romance Kokoro. Mergulhe na linguagem rica em emoção e poesia de Natsume Soseki. Kokoro é muito mais do que uma simples história. É uma janela para a alma humana, uma reflexão sobre a culpa, o arrependimento e o peso do passado. A história do mestre e seu jovem discípulo é intemporal. Lembra-nos da fragilidade das nossas ligações e do poder das emoções reprimidas. O romance de Natsume Soseki é uma obra intemporal que continua a inspirar leitores em todo o mundo. Leva-nos a questionar as nossas escolhas, os nossos arrependimentos e a nossa capacidade de enfrentar as consequências dos nossos atos. Se este vídeo o tocou, se despertou em si o desejo de se conhecer melhor a si mesmo e ao mundo, mergulhe no mundo de Kokoro. Deixe que a escrita delicada e poética de Soseki o leve nesta viagem. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de colocar um gosto, subscrever o canal e partilhar este vídeo. O seu apoio motiva-nos a criar conteúdo de alta qualidade. Veja também outros vídeos no nosso canal. Podem interessar-lhe. Gosto. Subscrever, partilhar.